vai impactar diretamente a motivação. Motivação é aquilo que nos move para fazer as coisas. É o motivo que nos leva a uma ação, né? Então, como é difícil fazermos o que nós precisamos sem motivação nenhuma, né? Nada tem graça. A motivação é a força motriz, é aquilo que nos move, né? Propriamente dito. Então, na percepção de alguns pacientes, eu trouxe duas falas aqui, como se a vida fosse uma batalha morro acima. Essa é a percepção de um paciente com transtorno depressivo, tá? Em outra fala, como se a jornada, né, a pessoa estivesse trilhando uma jornada carregando fardos pesados no ombro. Então, nós temos também um impacto diretamente nos pensamentos, tá? Agora, no transtorno depressivo, eu tenho pensamentos mais negativos, autocríticos, ou seja, sempre voltados para as críticas, ok? Voltado para culpabilização e pseudofalhas. Por que eu coloquei pseudofalhas? São falsas falhas, né? É como se o indivíduo ele tivesse enviesado os seus pensamentos para focar só nas suas falhas. E até existe um componente hormonal que predispõe as mulheres ao maior risco que os homens, né? Tá? E aqui como eu trago, não existe resultados conclusivos para isso. No entanto, a gente sabe, pela questão cultural, hormonal, ok? Nos nossos tempos, que as mulheres estão mais vulneráveis a esses três fatores: ruminação, preocupação e autocrítica. Eu posso pensar aqui até na questão da imagem da mulher, né? A importância da autoimagem, muitas vezes para a mulher, a mulher tem mais, importa mais para ela esse olhar, estabelecer bem a sua autoimagem, olhar para si, gostar do que ela está vendo, né? O homem às vezes não tem tanto essa questão, né? Os meninos até brincaram comigo: ué, você não estava de preto? Porque para mim, se eu pôr tudo preto, tá tudo bem, né? Não que eu não goste de mim, mas assim, a gente às vezes não liga muito. A mulher tem aquilo, né? De se maquiar, de se cuidar, de se ver, gostar, isso é maravilhoso. Percebe como é muito distinto? Eu posso ter duas pessoas com depressão totalmente diferentes, ok? E eu vou levantar uma questão sobre isso. Perda de energia ou sensação de fadiga. Nós vamos ver que o próximo manual estatístico, o CID-10, ele vai levantar isso como sintoma-chave. E eu vi muito mais pessoas dizendo na clínica, por exemplo, sobre a perda de energia do que o humor deprimido. Interessante, humor deprimido, beleza, está sempre ali. Mas na clínica, por exemplo, na minha realidade, no meu contexto, eu vi muito mais as pessoas com depressão me dizendo assim, o seguinte: Bruno, falta energia, é como se eu não conseguisse, é como se eu tivesse sido desligado da tomada, não funciona, tá? E o CID-10 vai trazer isso como sintoma-chave. Sentir-se sem valor, né? Ou culpado a maior parte dos dias, a capacidade de concentração reduzida ou dificuldade de tomar decisões e repetitivos pensamentos de morte, ideações suicidas, tentativas, planos. Tudo isso está dentro dos critérios diagnósticos para o DSM, ok? O CID-10 ele vai trazer três sintomas-chave: humor deprimido, como tinha CID-10, isso, como tinha no DSM, a anedonia, que é a perda do interesse do prazer, e, como eu disse, a baixa energia, a fadiga. Ele vai trazer três sintomas-chave e não dois, seguido de também distúrbio do sono, baixa de concentração e indecisão, baixa autoconfiança. Aqui aparece uma forma diferente do que o DSM, né? Apetite reduzido ou aumentado, pensamentos ou atos suicidas, agitação ou valorosidade nos movimentos e culpa, né? E autoculpa. Como que fecha esses diagnósticos? Para o CID-10, eu preciso ter pelo menos 2 sintomas-chave, seguido de 4 outros, né? Totalizando 6 sintomas nas 2 últimas semanas. Mais uma vez, tá? Esse diagnóstico ele tem toda uma complexidade para ser fechado, tá? Não é um checklist. Inclusive, se você colocar no Google algumas possibilidades de transtorno, né? Se você colocar alguns sintomas, ele vai te dar, principalmente hoje com a inteligência artificial, ele vai te dar uma série de transtornos que você pode estar, né, experienciando. Isso é terrível, né? Eu mesmo, na faculdade, quando eu entrei em psicopatologia, achei que eu tinha pelo menos 6, 7 transtornos.
E não é assim que funciona. Mais uma vez, nós precisamos de ajuda profissional. O que acontece é a questão da comorbidade, tá? Então é muito comum recebermos relatórios médicos, inclusive, né, Rogério? Fechando o diagnóstico ali, 30 na área da depressão, CID-10, e 40 também, né, para ansiedade. Pacientes que têm depressão também têm ansiedade. Não é coincidência, é porque são transtornos comórbidos, tá? Dependência química também é uma comorbidade, tá? Dentre elas nós destacamos também problemas cardiovasculares, obesidade, diabetes também podem ser essas comorbidades. Bom, qual é a relação com os nossos neurotransmissores? Que é a título de conhecimento. Nós não temos aí estudos, né, conclusivos sobre, mas sabe que há já uma relação com o desequilíbrio bioquímico no nosso cérebro. A depressão relacionada a desequilíbrio bioquímico, especialmente neurotransmissores das monoaminas, tá? Serotonina, noradrenalina, né, que é a norepinefrina, e a dopamina. Então, não são relações conclusivas. Alguns estudos também relacionam o cortisol. Lembra que o hormônio secretado no estresse. Nós vamos ver aqui em fatores socioambientais que muitas pessoas tinham uma vida relativamente normal, funcionamento de vida ok, de passar por um episódio, né, estressante, desencadeou a depressão. Um trauma, nós vamos levantar alguns pontos. Traumas, tá? Perdas, luto, né? Problemas da família, e aquilo desencadeou uma depressão, tá? Ruminação também é uma questão. O que é a ruminação? É você trazer problemas, ficar trazendo, né, problemas e pensando sobre eles e qual a questão. Mastigar os problemas muitas vezes os torna piores. Os meninos aqui, né, que estão conosco lá no dia a dia, vão se lembrar da atenção plena, que vai fazer com que a gente deixe de lado os nossos problemas, ok? E a questão é, aqui dentro dessa sala, quem é que pode, por mais que pense e repense, resolver algum problema externo? Ninguém. A gente não pode aqui dentro. Qual é o momento de pensar no problema? No momento de pensar na solução. No momento de planejamento. Acabou o planejamento, acabou o momento de pensar na solução, eu deixo de lado o meu problema, ok? Para ficar em atenção plena, para ficar 100% no aqui e no agora, onde eu estou. Faz sentido? Faz sentido. Ok? Então, na depressão, o indivíduo ele rumina esses problemas, tá? E geralmente, qual é o conteúdo que passa na sua mente? Não são bons, essa é a questão. Se ainda fosse bons, né, ficar ruminando coisas boas, mas essa é a questão. Ele rumina coisas negativas, e rumina, e mastiga. Isso vai agravando e tornando o problema pior. Bom, ainda nós temos a falta de compaixão. Gente, compaixão é incrível. Compaixão é algo incrível, que todos nós temos a capacidade de termos compaixão. E essa compaixão pode ser para os outros, mas pode ser voltada para mim mesmo. A compaixão é como se fosse um sistema de defesa que nós temos, vamos pensar assim, tá? Essa é a teoria do Bruno, ok? Que vai nos ajudar a aliviar o nosso sofrimento. Então, a autocompaixão é, cara, eu pisei na bola com o Rogério. Eu não costumo fazer isso, né, Rogério? Não. Gente, brincadeira, eu sou o melhor amigo do Rogério, ele não quis falar, não. Não é não? Bom, o Rogério é um dos meus melhores amigos. Bom, então vamos lá. Eu pisei na bola com o Rogério, tá? Pisei na bola, eu errei. Cara, eu vou chegar em casa, meus pensamentos vão me atacar, eu vou querer ruminar aquilo. Aí vem a autocompaixão e diz o seguinte: Bruno, ela vem me lembrar que todo mundo erra. Você vai pedir perdão depois, você vai reparar o erro. O que vai acontecer com aqueles pensamentos, aquela culpa? A autocompaixão está dizendo o seguinte: ei, culpa, sossega aí, sossega o fato, já foi seu tempo. É uma defesa. Na depressão, o indivíduo não tem autocompaixão. Ele não tem aquele limite, aquela trava que segura a culpa na vida dele, né? Ele fica se culpando o tempo todo, e isso se torna muito sofrido, a sua jornada muito sofrida. Pode ser desencadeante, pode ser um fator socioambiental que vai desencadear
a depressão. Ok? Vamos lá para o tratamento. É claro que a gente não vai esgotar o assunto, né? Afinal de contas, o tratamento para a depressão ele não é tão simples, né? Ele não é tão momentâneo, ele não é como diz o miojo, né? Em 3 minutos não se faz, né? O tratamento, não é como o miojo. Mas nós vamos aqui dar um norte, eu acho que vai ser muito interessante para a gente repensar essas questões. E também, aqueles que não veem nem pistas de depressão na sua vida, pensar em fatores protetivos, como eu posso me proteger cada vez mais. Vamos lá, exercício físico, protocolos de tratamento, eu falo muito na clínica, protocolos de tratamento para a maioria, se não todos os transtornos. Exercício físico, protocolo está em todos os protocolos de tratamento para todos os transtornos. Tudo. Nós vamos nos lembrar então que eu tenho secretado no meu cérebro, e meu organismo de forma geral, tá? No sistema digestivo também existem neurotransmissores. Interessante, né? Eu tenho secretado a serotonina, dopamina e endorfina, especialmente nos exercícios aeróbicos, aqueles exercícios que eu forço meu coração, né? Aumento a minha frequência cardíaca, pelo menos mais de 60% do normal. Então, veja bem, além disso, que é uma questão que tem muito falado hoje, trouxe aqui até uma palestra certa vez, falando bastante dessa questão dos exercícios físicos, nós podemos pensar no senso de realização. Imagina você encaixando uma rotina de exercício físico na sua vida, e você vai vendo que a cada dia mais você vai se forçando a fazer um pouco mais. Ou então o seu bíceps, o seu tríceps, as suas costas, ou então aquela pochetinha, né, que a gente tem, que com muito contrafilé nós formamos, vai perdendo ela, você vai perdendo peso, a sua autoestima vai melhorando e o senso de realização vai acontecendo dentro de você, tá? Então, exercício físico promove isso. Olha só, maestria, aquele bem-estar por cada vez conseguir fazer mais, cada vez conseguir ir mais longe. Eu estava vendo um vídeo de um amigo meu, né? Eu coloquei aqui também com os bons hábitos alimentares. Vou dar um exemplo clássico aqui: açúcar. Todo mundo gosta de açúcar, não é? A gente pode pensar que o açúcar dá energia. Eu vou te dizer o contrário. Açúcar, no seu equilíbrio, ele te promove energia. Mas o açúcar em excesso, ele retarda o seu organismo. Sem contar que ele é altamente inflamatório. Então, o açúcar em excesso, ele vai deixar você com uma sensação de fadiga, baixa energia. Tá? Um exemplo está aí. O que nós precisamos? Triptofanos, né? Vegetais, legumes. Não deixe de comer açúcar, mas não come em excesso. Não corte o doce da sua dieta, mas não come em excesso. Isso é um fator protetivo. É uma questão de bons hábitos alimentares. Tá? Isso envolve bons carboidratos complexos, proteínas. Você tem que ter um nível razoável de proteína no seu organismo também, sem encontrar as outras vitaminas que nós precisamos. Hoje em dia, na nossa alimentação, olha só, uma ressalva. Na nossa alimentação, existem algumas vitaminas que nós não encontramos. Tá? Ômega 3, por exemplo, dificilmente vai encontrar ômega 3. Vou comer um peixe, tem ômega 3. Não tem. Ômega 3 tem em peixes que nadam em águas frias. Tilápia nada em água fria. Até o salmão que a gente come hoje de bobear, ele é criado em aquário, né? Em viveiros. Então, dificilmente vamos encontrar ômega 3. Ok? Bruno e sardinha. Já pesquisei sobre isso. Pouquíssimo ômega 3. Mas tem, pouquinho. Tá? Então, por exemplo, só dei um exemplo daquilo que a gente não encontra na alimentação. Então, muitas vezes, você pode, com acompanhamento médico, fazer uma suplementação. Tá? Talvez isso é importante para você. Tá? Principalmente, vamos pensar em... Olha só o que eu pensei aqui, rapidamente. Pacientes bariátricos. Vou começar a pensar pelos motivos pelos quais eu sou grato. Posso estar insatisfeito com alguma questão. Mas olha só, eu poderia pensar agora que existem pessoas que hoje, infelizmente, estão em um leito de hospital.
Tá? Eu posso estar na situação ruim que for. Isso já vai colocar o meu viés no positivo. Nossa, peraí. Muitas pessoas queriam estar onde eu estou. Estão no leito de hospital, lutando pela vida. Nós vamos acabar aqui, a gente vai beber, pelo que eu estou dizendo, vamos beber um suco ali, né? A gente vai conversar, bater um papo aqui. Então, tem muita gente hoje que queria beber um suco. Tem muita gente hoje que queria beber água. Uma vez eu vi um relato de uma mulher que falou que o sonho dela era beber água, gente. Porque ela era nutrida por uma sonda, era um câncer, se não me engano, tá na laringe. E ela sentia sede o tempo todo, como se a boca estivesse seca, a boca estava seca e era como a sensação, era como ela estivesse sedenta. Ela estava nutrida, ela estava, né, hidratada, obrigado. Mas a sensação é como se ela estivesse com sede, porque a boca ficava seca. Meu sonho é beber água. Gente, a gente pode tomar 1 litro de água só aqui. Então a gente vai envezando, né, vai olhando, focando naquilo, pelos motivos pelos quais somos gratos. Isso é fantástico. Isso funciona.